As coisas deste mundo são meras convenções criadas por nós. Uma vez estabelecidas, nos perdermos nelas e recusamos a largá-las, originando apego às nossas opiniões pessoais. Este apego não tem fim, é samsara, fluindo interminavelmente. Mas se percebermos a realidade convencional, perceberemos a libertação. Se claramente soubermos o que é a libertação, conheceremos a convenção. Isto é conhecer o mundo. Aqui é o final. Tomemos as pessoas como exemplo. Na realidade, as pessoas não têm nomes. Nascemos neste mundo, completamente nus. Se temos nomes, surgem só das convenções. Contemplei isto e vi que, se não reconhecermos a verdade desta convenção, ela pode ser muito prejudicial. Usamo-la simplesmente por conveniência. Sem convenções não haveria como comunicar, nada a dizer, nenhuma linguagem. Aceitar, largar, este é o caminho da leveza. Onde tem apego à existência e no nascimento, aí existe perigo. O Buda ensinou a existência das convenções e como desfazer-se delas de forma correta, para assim se atingir a libertação. Não nos apegarmos a convenções é ser livre. Neste mundo, todas as coisas têm uma realidade convencional. Uma vez estabelecidas, não devemos deixar que nos iludam, pois é um caminho certo para o sofrimento. Este ponto sobre regras e convenções é da maior importância. Quem conseguir ir para além delas, ultrapassará o sofrimento. No entanto, elas são uma característica do nosso mundo. Considerando, por exemplo, o Senhor Bunma, ele era somente um na multidão, mas agora foi nomeado para comissário de distrito. É somente uma convenção, mas é uma convenção que devemos respeitar. Faz parte do nosso mundo. Se pensares, antes éramos amigos, trabalhamos juntos no alfaiate, e se lhe tocares na cabeça em público, ele zanga-se. Não está certo, é claro que ele ficará ressentido. Assim sendo, devemos seguir as convenções de modo a evitar ressentimentos. É útil compreender as convenções. Viver no mundo é somente isto. Devemos saber reconhecer o lugar e a hora certa, e também a pessoa em causa. Por que é errado ir contra as convenções? É errado por causa das pessoas. Deve ser inteligente conhecendo tanto as convenções como a libertação e saber qual a hora certa para cada uma delas. Se soubermos como usar as regras e as convenções, seremos hábeis. Mas se usarmos de uma atitude elevada na situação errada, cairemos em descrédito. Por quê? Devido aos obstáculos que as pessoas têm, nada mais. Todas as pessoas têm obstáculos ou impedimentos. Se supomos que algo é de determinada forma, então é assim. Está lá porque supomos que está. Mas se observarmos melhor, no sentido absoluto tal, realmente não existe. A palavra libertação é em si uma mera convenção. Contudo, refere-se àquilo que está para além das convenções. Tendo alcançado a liberdade, ainda temos de usar a convenção para nos referirmos a ela como libertação. Se não tivéssemos convenções, não poderíamos comunicar. Assim, a convenção tem as suas vantagens. Por exemplo, todas as pessoas têm nomes diferentes, mas todas elas são o mesmo. Se não tivéssemos nomes para as diferenciar, quando chamássemos por alguém, pessoa, pessoa, isso seria inútil. Nunca poderia saber quem te iria responder, pois todas são pessoa. Mas se chamarem pelo próprio nome, então ela responderia e os outros não. Os nomes servem para preencher esta necessidade. Assim deves compreender ambos, a convenção e a libertação.
As convenções têm utilidade, mas na realidade não há nada lá. Até as pessoas são não existentes. Elas são somente grupos de elementos, nascidos de condições causais, crescendo dependentes de condições, existindo por algum tempo, depois desaparecendo de modo natural. Ninguém se pode opor a tal ou sequer controlar. Mas sem as convenções não teríamos nada a dizer, não teríamos nem nomes, nem prática, nem trabalho. As regras e convenções são estabelecidas para nos darem uma linguagem, por conveniência, e é só. Fazer com que as pessoas comuns percebam o que é a libertação é muito difícil. O nosso dinheiro, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos e familiares são simplesmente convenções que nós inventamos, mas realmente, visto à luz do Dhamma, não nos pertencem. Talvez, ao ouvirmos isto, não nos sintamos muito bem, mas a realidade é mesmo assim. Todas estas coisas têm valor somente através das convenções previamente estabelecidas. Diferentes pessoas estabelecem diferentes convenções acerca do que é certo e errado. Para dizer a verdade, nós nem sabemos o que é certo e o que é. Mas por conveniência e efeito prático, podemos dizer que certo é não nos prejudicarmos nem prejudicarmos os outros. Deste modo, temos uma finalidade construtiva. Todas as coisas que afirmamos são meras convenções, estabelecidas por nós mesmos. Se as compreendermos com sabedoria, então conheceremos a impermanência, a insatisfação e o não-eu. Esta é a visão que leva à iluminação. Saber, treinar e ensinar pessoas com diferentes níveis de entendimento é muito difícil. Algumas pessoas têm ideias fixas, tu dizes-lhes algo e não acreditam. Dizes-lhes a verdade e elas dizem que não é verdade. Eu estou certo, tu estás errado. Isto não tem fim. Se não abandonares a discussão, terá sofrimento. O Buda ensinou o desapego. Como é que devemos praticar o desapego? Praticando o abandono do apego, contudo, este desapego é muito difícil de entender. É necessário uma constante sabedoria para investigar e penetrar e assim alcançá-lo. Se pensares nisso, o facto de as pessoas estarem alegres ou tristes, satisfeitas ou insatisfeitas, nada disso depende delas terem muito ou pouco, somente da sua sabedoria. Toda a dor só poderá ser ultrapassada através da sabedoria, vendo a verdade das coisas. Assim o Buda incentivou-nos a investigar e a contemplar. Esta contemplação significa simplesmente tentar resolver os problemas corretamente. Esta é a nossa prática. O nascimento, a velhice, a doença e a morte são as ocorrências mais comuns na vida. Nos ensinou a contemplar o nascimento, a velhice, a doença e a morte, mas algumas pessoas não compreendem isso. O que é que há para contemplar, dizem? Elas nascem, mas não conhecem o nascimento. E morrem sem conhecer a morte. A pessoa que investigar estas coisas repetidamente irá compreendê-las, e isso irá gradualmente resolver os seus problemas. Ainda que nela exista algum apego, com sabedoria ela irá compreender que a velhice, a doença e a morte são o modo da natureza, e será capaz de aliviar o seu sofrimento. Estudamos naturalmente o Dhamma com este objetivo, curar o sofrimento. A tranquilidade é serenidade, fluência é a sabedoria. Praticamos meditação para acalmar a mente e torná-la serena. Só então ela poderá fluir.